Salve rapaziada, eu sou o Curiosidade Nerd e hoje eu tô trazendo a parte 3 de Homem de Ferro Superior. Eu peço pra deixar o like nesse vídeo, mandar um canal pro amigo pra poder monetizar o canal e sempre trazer mais esse tipo de vídeo. E só pra lembrar, não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo do canal. Então sem perder mais tempo, essa é a parte 3 de Homem de Ferro Superior. A HQ começa com Tony Stark falando que sabe muito bem o que o Demolidor está pensando e que ele é um cara de sorte. Enquanto isso, o Demolidor tenta entender o que tá acontecendo e Tony responde que ele finalmente pode ver novamente. Tony então pergunta onde ele está escondendo as bebidas e ironiza falando que ele deve ter algo melhor do que ele está vendo. O Demolidor começa a se levantar lentamente de sua cama e olha em direção ao espelho e finalmente entende o que aconteceu. Então pergunta para Tony o que ele fez e Stark fala que adaptou uma porção de Extreme para que enviasse um sinal através de seus nervos oculares, mas que isso duraria pouco tempo e que ele iria perder sua visão rapidamente. Então Tony Stark fala que o Demolidor iria precisar de mais doses constantes e ficaria feliz em discutir como iriam manter a visão. E que seria sem custo, é claro. Demolidor enfrenta Stark falando que ele não iria ser comprado dessa forma e que Stark só queria viciá-lo nessa droga. Stark fala que Matt voltou a ver depois de muito tempo, então ele deveria aproveitar esse momento e o chama para beber. Matt então derruba o copo de Stark e fala que ele não tem direito de brincar de Deus. Tony pergunta se ele tá de brincadeira e fala que não é difícil ser um deus, já que o Thor consegue. Demolidor pergunta se isso é uma piada e Stark fala que ele é a pessoa mais inteligente do planeta e não tá brincando de ser Deus, na verdade estaria brincando de ser humano, e que ele tava fazendo isso pra todos vocês e que ele perdeu tanto tempo pra pequeninos como Matt se sentissem mais confortáveis e que ele mudou. Antes ele estava cego e agora ele pode ver que o Demolidor é um mal agradecido. Em Nova York vemos aquela armadura junto a Pepper conversando como eles progrediram tanto. Então finalmente eles se conectam. E Pepper fala que ele não está acostumado com esse novo mundo, e vemos pessoas pedindo para que o Extreme que seja lançado em suas cidades. Então a Pepper fala que o Stark está perdido, e a cena volta pro Stark recebendo uma ligação da She-Hulk falando que ele está solta e que foi atrás dele. Stark fala para She-Hulk colocar um pouco de juízo na cabeça do Matt, já que ambos são advogados, para ele parar de agir como um idiota. E a She-Hulk fala que o jovem abominável fugiu da prisão e está indo em direção a ele. Stark fala que tem que ir, mas Matt tentou impedir, mas rapidamente é nocauteado. Stark fala que não tem que se justificar para ele, já que ele está muito abaixo de seu nível, e fala se ele quiser manter sua visão, ele deveria o procurar para conversar sobre um acordo que seja permanente, e se ele não quiser, ele logo pegará de volta. Stark voa em direção à janela e sai em alta velocidade. Matt grita Stark e finalmente o herói tem uma visão da cidade. Depois de tanto tempo, Matt pega o seu celular e faz uma ligação perguntando se eles podem se encontrar. Nesse exato momento, vemos diversas pessoas fugindo da mansão Stark por conta do ataque que ela estava sofrendo. O jovem abominável está destruindo tudo em sua volta. Rapidamente, um avião da SHIELD chega no local e começa a atirar em sua direção. Em meio ao tiroteio, o jovem abominável acaba pegando duas motos de Tony Stark. No mais grande momento de estresse, ele manda as duas em direção ao helicóptero e acaba arremessando uma delas em direção ao helicóptero. Sem poder fazer nada, o helicóptero acaba explodindo. Tony Stark rapidamente chega no local e salva os dois soldados. Ambos agradecem e Stark pergunta se eles sabem nadar. O soldado fala que sim, que ele sabe nadar, então Stark joga ele em direção ao mar. Stark voa para a parte superior do prédio e chega onde o jovem abominável está e parte para cima da sua direção, e o jovem abominável joga uma moto na direção de Stark, que desvia somente com um golpe. Stark joga o jovem abominável em direção ao chão e fala para ele ficar lá ou ele vai o machucar. Então o jovem abominável tenta conversar, mas é impedido por Stark, que fala para ele ficar quieto e não falar mais seu nome, e fala que ouvir o nome dele em voz alta é muito vergonhoso. Então o jovem abominável chama Stark de malvado e Stark, sem entender, pergunta qual seria sua idade. O jovem abominável volta a agir como uma criança e fala que ele já é grande. Stark volta a perguntar quantos anos ele tem e descobrimos que ele tem 13 anos. Então Tony pergunta o que ele quer, já que ele veio atrás dele, destruiu sua casa e usou suas motos como mísseis, e claramente ele queria alguma coisa. O jovem abominável então fala que ele tentou utilizar o Extreme, mas não funcionou, e só queria pedir ajuda ao Tony. Tony ironiza falando que assim que ele pede ajuda, Stark fala que ele é somente uma bola verde com raiva, mas que vai falar com a SHIELD, e é pra ele se levantar e começar a arrumar a bagunça. Mas Stark fala bem baixo que ele pode utilizá-lo de alguma forma. A cena corta e vemos o Demolidor indo em direção a uma porta. O amigo de Matt o atende e pergunta o que está acontecendo com seu rosto. Matt fala que não é nada fora do comum e fala que gostou que durante todos esses anos ele ainda se preocupou com ele. Fogg então pergunta se tem alguma coisa errada, então Matt fala que só queria o ver. Fogg volta a perguntar se ele realmente está bem, mas Matt fala que não é nada e ele não precisa se preocupar com isso, e aos poucos vemos a visão do Demolidor desaparecer
E vemos o extreme que Tony Stark colocou no corpo do Demolidor finalmente acabou. E assim termina a edição de número 3 de Homem de Ferro Superior. Se você gostou, peço que se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like e mande o canal para um amigo para poder ajudar.